Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós vamos abordar um tema bastante relevante para quem está começando nesta área. Como se preparar para a venda? Vamos lá? Fases da venda. O ato de vender acontece naturalmente, ou seja, de forma contínua, sem intervalos ou etapas a serem concluídas uma a uma. Falar em fases de venda é apenas um recurso didático para orientar o vendedor. Mas na prática, a venda ocorrerá de forma natural, sem a preocupação de seguir regras. Com experiência, não será preciso seguir à risca cada uma das fases. O importante é sempre considerar o consumidor, seus pontos de vista, suas dúvidas a respeito do produto. Então é isso, gente. Vender, a gente não vê nenhum vendedor parando, para seguir algum roteirinho. A coisa acontece como dirigir um carro. A gente, quando está aprendendo a dirigir, aprende a trocar as marchas, sabe que dependendo do carro tem 4, 5 ou 6 marchas, não é? E a gente, tudo atrapalha. Né? No começo é assim, mas com a prática a gente nem percebe mais isso. Vender é a mesma coisa. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. A seguir veremos juntos as etapas consideradas principais que poderão servir de orientação para o trabalho do vendedor do comércio varejista. Né? Como e por que conhecer os interesses do cliente? Como se preparar para a venda? Como receber o cliente? Como apresentar seu produto ou serviço? Como superar objeções? Para quem não sabe, objeções são tentativas de recusa na compra, de produto ou serviços. É quando o cliente apresenta resistência em adquirir aquilo que você está vendendo. Então existe todo um trabalho para superar isso. Como concretizar a venda e como realizar a venda adicional. Então, são esses tópicos que nós vamos abordar, começando na aula de hoje. Como se preparar para a venda início da jornada? Antes de tudo, é preciso que o vendedor reúna o máximo de informações possíveis, não só sobre a empresa para a qual vai vender, como também em relação à pessoa ou às pessoas com quem vai conversar. Já percebeu o impacto que sua experiência tem quando esquece de levar alguma coisa ou prepara a mala para uma viagem de forma descuidada? Aí você chega lá no destino e esqueceu o sabonete, esqueceu a escova de dentes, esqueceu o pijama, esqueceu o calção de banho, ou o biquíni se for a mulher. Então é um desastre. Então aqui nós temos que prestar atenção para não esquecer de nenhum detalhe. A preparação para a jornada é como se você estivesse arrumando sua mala de viagem e buscasse fazer isso da melhor forma possível, se atentando aos mínimos detalhes. Aí temos um exemplo, lá levando o som, a câmera fotográfica, os produtos de higiene, no caso tanto homem ou mulher, o calçado. Então, o cuidado deve ser muito grande, para que a gente não cometa erros, principalmente quando estamos começando na profissão. Como se preparar para a venda, início da jornada. Hoje em dia, inclusive, há uma enorme quantidade de informações sobre pessoas e empresas disponíveis nas redes sociais e, de modo geral, em outros portais da internet. Portanto, use isso a seu favor. Navegue pela sua rede e pesquise até mesmo
em sites de sindicatos setoriais para analisar o mercado. Então, as redes sociais são fontes de informação a respeito das empresas onde vamos trabalhar, como também a respeito de nossos clientes. E é isso que se chama atenção aqui, né? E não tenha dúvida, você quando vai ser contratado para um trabalho, a empresa costuma também fazer uma avaliação a seu respeito. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca nas redes sociais, né? É importante a gente manter sempre uma postura neutra, né? E proativa, demonstrando profissionalismo, porque nós seremos avaliados por essas redes sociais. Conheça em detalhes o produto ou serviço que vai oferecer. Nós já falamos sobre isso, né? Você vai vender, por exemplo, um celular, e esse celular é o iPhone 13, vamos supor que é o que está saindo. E tem recursos que você não conhece, então fica difícil. É importante que você estude o aparelho, né? Pode ser de outra marca, para que você saiba como demonstrar o produto de forma eficiente. Não deixe que o teu cliente diga para você aquilo que você não sabe sobre o produto ou sobre a funcionalidade, né? Saiba as suas características, suas qualidades e principalmente os benefícios que pode trazer ao comprador. Aqui nós temos o exemplo de uma loja de calçados, a vendedora ali demonstrando, né, a qualidade dos produtos que ela está vendendo. É importante que o cliente o identifique como uma pessoa que conhece o produto, sabe ensinar seu uso e consegue esclarecer dúvidas. Para tanto, prepare-se com afinco, estude o produto, domine seus pontos fortes e fracos. Acredite na qualidade do que vende, pois não conseguirá convencer outra pessoa se você mesmo não estiver certo, né? E aqui, ó, é recomendável que você treine as etapas de demonstração dos produtos antes de vendê-los, né? Isso é muito importante. É lição de casa. Porque senão você vai mambembe, sem preparo e vai passar vergonha. E vai perder o cliente. E isso a gente não pode deixar acontecer. Então, é muito importante isso, gente. Conhecer a empresa, conhecer os produtos e pelas redes sociais também os clientes. E com os outros vendedores, talvez o gerente, né? Qual que é o perfil dos clientes que frequentam um ponto de vendas? Para que você se prepare, né? Na comunicação, na forma da abordagem, na forma até da demonstração de produtos. Preocupe-se também com a comunicação, pois ela é a responsável por todo o relacionamento que terá com o cliente. É necessário que o vendedor não falte com respeito, não seja preconceituoso, nem dê demonstrações de falta de ética, pois caso isso aconteça, certamente a venda não ocorrerá. E se ocorrer, provavelmente o cliente nunca mais voltará à loja. Tá certo? Então o vendedor tem que ser sempre solícito, não importa quem seja o cliente, tratar sempre como senhor ou senhora, né? Cumprimentar, bom dia, boa tarde, o que eu posso fazer pela senhora ou pelo senhor, estou à disposição, né? E obter o máximo de informação para que você possa fazer o atendimento com a melhor qualidade possível. Não importa quem é o cliente, você deve tratá-lo com respeito, não é? E a gente vê muitas vezes, né, eu já tive alguns alunos em algumas outras entidades assistenciais em que foi reclamado. As alunas, que eram adolescentes também, elas faziam discriminação dos clientes, dependendo da forma como eles estavam vestidos. Então isso não pode acontecer. Não é a aparência que vai concretizar ou não a venda. Às vezes uma pessoa mais simples, ela vai te trazer um maior reconhecimento e produtividade do que aquela que se veste muito bem, de terno, gravata, né? Tudo isso é muito subjetivo. Por isso é importante tratar todas as pessoas que entram
estejam em contato conosco com o melhor respeito possível. Por isso é muito importante, nós vamos ter um tópico mais para frente, para tomar cuidado com a linguagem, né? Devemos usar a linguagem de acordo com o cliente que estamos resolvendo. Por isso é importante você ter um conhecimento profundo da nossa língua, né? Tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal. Para uma perfeita comunicação, sua mensagem tem de ser apreendida pelo cliente, daí a necessidade de encontrar um meio termo entre a linguagem extremamente complexa e rebuscada e a linguagem mais cotidiana e familiar. O que isso quer dizer? Eu tenho que encontrar uma comunicação que não seja técnica demais, se for falar de um aparelho ou de um produto, né? Vamos supor que você trabalha numa empresa química, você tem um conhecimento técnico, o cliente talvez não tenha. Então é importante que você traduza essa linguagem de uma forma que o cliente consiga entender, tá certo? Existem alguns jargões, né, de profissões que a gente não entende. Algumas coisas que os juízes, os advogados falam, a gente não consegue entender, o psicólogo ou o médico, né? Então, da mesma forma que você não entende, por não ser especialista nessas áreas que eu mencionei, é importante que você tenha uma linguagem simples para que o seu cliente entenda que aquilo que você está vendendo vai lhe satisfazer. Veja a seguir algumas dicas importantes que o ajudarão a encontrar esse caminho. Ter um vocabulário rico auxilia a conversa e, principalmente, aumenta seu poder de convencimento, na medida em que você consegue expor com clareza o que está pensando naquele momento. Para melhorar o vocabulário, nada mais importante do que a leitura constante. Você costuma fazer isso? Eu não sei porquê, mas eu acho que a maior parte das pessoas não tem muita paciência. Meu irmão, que já é muito velho, falou para mim que se uma mensagem que eu mando para ele tiver mais de 5 colinhas, ele não lê. E a gente faz isso nas redes sociais. Mas aqui nós estamos falando da área profissional. Você tem que se aprimorar para vencer a concorrência e obter seu espaço no mercado de trabalho. Então é importante a leitura. Vamos ver aqui no primeiro quadro. Leitura de romances, de livros de viagem e de jornais pode ampliar as possibilidades de conversa sobre variados assuntos com seu cliente. O seu cliente pode comentar um filme que ele assistiu no YouTube, né? Ou uma série que ele está acompanhando, então é importante que você conheça. Ou ele vai falar sobre assuntos gerais. Hoje em dia, com a pandemia, só se fala de vacina, né? E de medicamentos eficazes contra a doença. É importante você estar por dentro. Sempre é possível emprestar uma boa leitura em bibliotecas públicas. Olha que legal. Se você possui um dispositivo eletrônico, e certamente tem, né, como tablet ou celular, pode baixar bons livros gratuitamente da internet. Então, os e-books, né? Tem muitos e-books de aperfeiçoamento profissional para quem vai lidar com os clientes. Então, isso vai te ajudar em muito para quando você tiver o contato com o seu cliente. Verbalizar o pensamento com rapidez e clareza ajuda na comunicação. Você já deve ter percebido que o pensamento parece correr bem mais rápido do que se consegue expressá-lo em fala, não é mesmo? Então, o pensamento corre e a fala não consegue acompanhar. Por isso a importância de a gente ter equilíbrio e ir devagar. É preferível falar como eu estou falando, uma velocidade relativamente boa para que todo mundo entenda com uma dicção correta. O que é dicção, gente? É falar corretamente cada palavra, sem comer nenhuma letra. Tem gente que, na pressa de falar, acaba comendo as palavras e aí a compreensão fica difícil. Para ter sucesso, é importante tentar estabelecer uma sequência lógica dos assuntos em seu pensamento. Com isso, você conseguirá verbalizá-lo com mais facilidade e rapidez. Então, isso é prática, né? Se
você praticar antes de ir para o seu primeiro dia de trabalho, isso ajuda, né? Então a gente sabe que na venda, qual que é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar? A abordagem do cliente, tá? Usando a comunicação eficiente, apresentar o produto ou serviço, certo? Depois, negociar e por último, concretizar a venda. Então essa sequência talvez ajude você na sequência do seu pensamento para convencer o seu cliente a adquirir o produto que é o melhor produto que ele pode comprar é o que você está vendendo. Ele tem que acreditar nisso. Não é possível conversar com todas as pessoas da mesma forma. Estava falando sobre isso. Depende do cliente. Se chegar alguém da sua faixa de idade, um adolescente, você vai poder falar na linguagem de vocês. Agora pode chegar um senhor de idade, alguém mais sofisticado, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, quando conversamos com uma autoridade, usamos um tipo de fala que não é o mesmo que usamos para conversar com alguém da família ou com um amigo. Assim é importante que você perceba quem é seu interlocutor para adequar sua linguagem a ele. Então tudo envolve o quê? Observação, né? Humildade e a capacidade também de se colocar no lugar do cliente para você poder saber como atendê-lo com a melhor qualidade. Ministério da Saúde adverte: falta de novos looks deprime. É uma campanha publicitária. Toda mensagem escrita precisa ser lida e analisada com cuidado para garantir não só a correção da escrita, como também a delicadeza e a forma educada e sincera de se dirigir aos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nas redes sociais, né, principalmente o WhatsApp, a gente usa uma linguagem que não é a que nós escrevemos na escola ou no trabalho. Então tem que tomar muito cuidado, gente. A comunicação escrita, ela também impacta e muito na percepção que as pessoas fazem ao nosso respeito. Então aqui nós vimos uma campanha publicitária usando um jargão do Ministério da Saúde para chamar a atenção dos seus produtos. A linguagem foi criativa nesse caso. Para adquirir uma forma de se comunicar com tranquilidade e sem medo de ser inconveniente, é preciso se aprimorar. E nada melhor para isso do que a prática, não é mesmo? Procure exercitar cada um desses itens em seu dia a dia, em todos os momentos em que se comunicar com alguém. Então, como assim, professor? Eu sei que é mais fácil se comunicar por escrito, no WhatsApp, da forma mais simples possível, reduzida, né? Mas se você praticar a escrita correta, desculpem, vocês, quando forem fazer isso, não vou cometer erros, né? Ah, mas é muito chato escrever a palavra, escrever o português formal, professor. É muito chato, pode ser, mas no ambiente de trabalho vai ser exigido de você isso, né? Olha embaixo, nossos cabides penduram amor, carinho, personalidade, estilo, jeito de ser e de estar. Olha que bacana, né? Quer dizer, não é só um cabide que está pendurando uma roupa, é também um carinho que está lá, né? Um sonho que o cliente quer conquistar ali. Então é importante a gente saber se colocar de uma forma bastante elegante para fazer a nossa venda. Recomendação de filmes complementares. O sucesso a qualquer preço, né? Então esse filme é de 1992, é um filme sobre dois vendedores veteranos e um novato, este com mais sorte, que disputam prêmios para vendas imobiliárias em uma competição envolvendo dinheiro e falta de ética. No entanto, independentemente do clima de rivalidade, é possível perceber durante a história as condições básicas para a concretização de uma venda. Então esse é um filme que nós estamos recomendando, um filme bastante interessante e que vai poder orientar vocês que estão começando nessa área tão importante da área comercial,
que é onde surgem as maiores e melhores oportunidades de emprego. Outro filme, De Porta em Porta, né? Esse filme é de 2002. O filme De Porta em Porta é baseado na história verdadeira de Bill Porter, que teve paralisia cerebral, o que acarretou limitações na sua fala e nos seus movimentos. Olha que legal. Ah, legal isso, professor? Não, ele é uma pessoa limitada, mas apesar dos limites dele, vamos ver até onde ele chega. O filme retrata a luta de Bill para conquistar um emprego de vendedor de porta em porta. Após insistir muito, conseguiu a vaga. Tanto na entrevista de emprego como nos primeiros contatos com seus clientes, ele vivencia situações de preconceito e rejeição. É possível tirar boas lições de como fidelizar o cliente e de como a resiliência é fundamental no início da profissão. Então é um filme bastante recomendável. E aí, nesse filme, ele começa ele com a mãe, né? A mãe prepara lanches para que ele não tem tempo para almoçar, né? E no lanche ela escreve assim, né? De um lado do lanche, paciência, e do outro lado, perseverança. Então são duas características para que um bom vendedor, mesmo com limitações, consiga o seu êxito. O Bill Porter se tornou o melhor vendedor da empresa onde ele estava. Não tinha produto que ele não conseguisse vender. Então eu recomendo que vocês assistam, tá? Outro filme, O Primeiro Milhão, né? Esse já é de 2000. Guiar as atividades com ética e zelo são essenciais para obter êxito, seja em que circunstância for. Alcançar resultados duradouros exige esforço e não é alcançado sem determinação e conhecimento. O filme demonstra boas técnicas de como lidar com objeções, que eu acabei de falar para vocês, que é quando o cliente resiste em querer comprar alguma coisa da gente, né? E a importância de ter um método que guie o vendedor até o fechamento de vendas. Então é como se você estivesse vendo um manual para você ter sucesso. Então eu recomendo também esse filme, O Primeiro Milhão. Então, como se preparar para a venda? Estamos encerrando a nossa aula de hoje. Quais são as conclusões que a gente tira dessa aula? Nessa aula, iniciamos nosso estudo sobre as fases da venda. Ela acontece naturalmente, mas para efeitos didáticos, dividimos em 7 passos. Vimos o primeiro passo, que é como se preparar para a venda. Ficou claro que informações são vitais para o início da jornada e você deve usar todas as ferramentas possíveis para obter esse primeiro desafio em sua jornada. Foi isso que nós vimos hoje, né? Vimos também a importância da comunicação para transmitirmos com objetividade, respeito e cordialidade tudo o que precisamos sobre o produto, a empresa e os serviços disponibilizados aos nossos clientes. Gerar confiabilidade é fundamental para que o cliente se sinta acolhido no atendimento de suas necessidades. E mais do que isso, você consiga fidelizá-lo e ele volte mais vezes para adquirir mais produtos de você. O cuidado com a informação escrita, seja em cartazes, impressos ou feitos à mão, panfletos que você vai poder fazer, né? Se for trabalhar no supermercado, pode ser que precise fazer isso. Foram também mencionados, por isso a importância de manter os estudos em dia, mesmo à distância. E falando nisso, escolha um dos filmes indicados para assistir e certamente se sairá bem neste quesito. Então indiquei 3 ou 4 filmes, escolha um deles e assista, né? Mesmo no seu celular. Eu tenho a impressão que tem na Netflix, tem na Amazon Prime, né? Tem nos lugares que, né? Até mesmo no YouTube eu acho que a gente encontra esses filmes porque eles não são novos. É uma oportunidade de aprimorar o seu perfil como vendedor, né? De excelência. E aqui encerramos então a nossa 6ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Espero que vocês tenham apreciado.
e nos encontramos na próxima aula. Muito obrigado e até mais.